Durante os meses de verão, ocorre um aumento significativo de doenças oculares. A estação é propícia para o crescimento dos casos de infecções, alergias e transtornos ocasionados pela radiação solar. Os raios ultravioletas são responsáveis pelo aparecimento de problemas sérios da visão, como catarata precoce, pterígio e também degeneração macular da retina. E com a pandemia, gente, os cuidados com os olhos passaram a ser ainda mais necessários. Algumas doenças costumam ganhar força no verão. Os olhos, por exemplo, estão entre as principais vítimas. Esses vírus de conjuntivite são muito contagiosos. São muito. A pessoa, por exemplo, faz assim no olho, o olho está incomodando. Às vezes é o começo da conjuntivite, a pessoa nem sabe que tem a conjuntivite. Mas a pessoa faz assim e em seguida vai na maçaneta da porta, abre a porta ou pega um objeto qualquer comum, controle remoto de algum aparelho. O próximo que pega não sabe que ali ficou contaminado. Então a pessoa semeia aquilo sem estar ciente. Com o distanciamento imposto pela pandemia, a conjuntivite perdeu espaço para o ressecamento ocular. As pessoas estão viajando menos, estão usando muito mais tela do que usavam. Eu, nesse instante, eu estou aqui olhando para uma tela, você também do outro lado, e aqueles que te acompanham. Esse excesso de uso de tela gera na gente, de uma maneira também involuntária e despercebida, um ressecamento dos olhos. E por que isso acontece? Porque ao pouco piscar, quando a gente usa telas em excesso, a gente pisca menos do que devia. Quem usa lente de contato precisa ter mais cuidado. Se a pessoa tira a lente de contato do olho e põe em cima da mesa, daí a 5 minutos a lente está dura, ela não está mais gelatinosa. Então, se ela está sempre molinha, é porque ela está achando água nos nossos olhos, ela compete com a produção aquosa que a gente tem nos nossos olhos. Então, quando o olho é seco, a lente de contato passa a ser sua concorrente, não é mais nossa amiga, né? No calor, fica difícil manter ventilador ou aparelho de ar-condicionado desligado, mas é possível buscar um conforto e preservar os olhos. O que a gente pode fazer é direcionar o ar-condicionado para fora dos olhos da gente, né, para cima, para os lados, não direto no olho. Agora, o ventilador, nesse aspecto, é muito pior, porque ele sopra um vento quente e na face da gente, não pode ser. Então, aqueles que, por exemplo, usam ventiladores, não permita que o vento venha no olho nunca. O vento é a pior opção. Tem início amanhã, quarta-feira de cinzas, o período da Quaresma. São 40 dias que antecedem a Páscoa, quando Jesus Cristo ressuscitou depois de ter sido morto e crucificado. E esta, gente, é uma época de muitos sacrifícios e reflexões. Vamos entender mais, então, sobre a importância deste período para nós católicos. Para isso, vamos conversar aqui no HN com o querido padre Wellington Santos. Bom dia, padre. Bem-vindo ao Horizonte Notícia. Bom dia, Síria. Obrigado pela acolhida. Bom de estar aqui para poder falar de um tempo que é tão oportuno e importante para nós, que é a Quaresma. Pois é, padre. Então tem início amanhã com a quarta-feira de cinzas esse período, né? Quais as principais recomendações para nós católicos para que possamos viver bem esse tempo? Então, a Quaresma é bonito parar para pensar assim, olha, são 40 dias que nós temos para nos preparar para viver um evento que é salvífico para a nossa vida, que é a Páscoa, né? A grande notícia da ressurreição de Jesus. Tanto que a Quaresma, nesse período quaresmal, a gente começou a praticar, a iniciar ele, foi no ano 350 depois de Cristo, quando a igreja entendeu que havia necessidade de um tempo maior, aí o 40, porque o 40 é um número simbólico importante, né, na Bíblia, para nos preparar para viver a alegria da ressurreição. Então, para todos os cristãos, para todos os católicos que nos acompanham agora, é importante a gente ter consciência dessa dimensão, que nós estamos fazendo agora, a partir de amanhã, uma preparação para a Páscoa. Aí é necessário alguns ajustes do coração, né? algumas mudanças importantes para a gente poder viver a alegria pascal em nossas vidas. Padre, a igreja recomenda fazermos jejum, algumas penitências neste período, né? Eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente quais seriam essas penitências e a importância de cada uma delas.
Então, na quaresma, nós somos chamados, enquanto cristãos católicos, a 3 exercícios, né, piedosos quaresmais, que são os 3 exercícios de espiritualidade importantes para esse tempo, que é a oração, o jejum e a caridade, que a gente entende como esmola. E amanhã, quarta-feira de cinzas, especialmente nós somos chamados a praticar um jejum. Né? São os 2 dias, é amanhã e sexta-feira da Paixão, que a igreja recomenda vivamente um jejum para os seus fiéis. Então, são 3 exercícios espirituais que nos ajudam a vencer os nossos vícios. Então, é importante cada um criar uma rotina, um hábito de jejum, né? Tirar algum alimento, né? Buscar fazer alguma forma para você entender, né, que os nossos desejos têm limite, né? E a liberdade que nos dá o jejum é para poder viver essa graça de Deus em nossas vidas. A oração tem que ser prática constante na nossa vida, especialmente neste tempo quaresmal, e a esmola, né, a caridade, a gente pensar no outro, pensar no nosso irmão, especialmente naqueles mais necessitados em vista dessa pandemia. Praticar esses exercícios, né, nos ajuda a viver muito bem esse período quaresmal. A empatia com o próximo também entra nessa lista, principalmente nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, né, padre? Exatamente, tem tantas pessoas que estão passando por dificuldades por causa desta pandemia, das crises trazidas, né, por esta pandemia. Então, a gente ser caridoso, a gente ter essa empatia com os nossos irmãos. Padre, o senhor falou de fazer jejum, de evitar algum alimento. Muitas pessoas têm em mente que a recomendação é não comer carne na quaresma. O que o senhor diria para essas pessoas, né? O que escolher para evitar comer, fazer jejum, no caso? Então, esses exercícios espirituais da quaresma é para nos ajudar a vencer os nossos vícios. Aí é interessante, né, que a pessoa olhe para si e veja qual que é a realidade que domina a sua vida. E a partir daí propor, né, tirar algum alimento. Às vezes, carne não é nem o problema, né, ainda mais em vista desse tempo quaresmal. Mas, por exemplo, o cigarro a bebida Então, apontar o jejum para esta direção. O jejum de carne ele é recomendado para nós nas quartas e sextas, quarta-feira de cinza e sexta-feira da paixão, e quem tem o hábito pode fazer isso ao longo de toda a quaresma. Mas o ideal, Síria, é pensar aquilo que me domina mais, para eu tentar viver, através do jejum, uma liberdade frente a essa realidade que é o meu vício, né? Vamos entender assim. Então, se a pessoa é viciada demais em chocolate, então é uma oportunidade para a gente poder, né, apontar pelo jejum um limite para esse vício. Agora, padre, para quem tem crianças em casa, como que os pais podem ensinar esses pequenos, esses filhos a vivenciar esse período quaresmal? E até é bonito, né, a gente trazer as crianças, porque os pais são os primeiros catequistas. Então é importantíssimo, antes, ajudar as crianças a entenderem qual que é o sentido da quaresma. Né? O que nós, né, estamos nos preparando para celebrar, que é no período, no tríduo pascal. Porque quando a gente começa a entender que tudo isso é por esse gesto de amor, doação de Jesus, que nos salva na cruz e ressurreição, aí as crianças, depois adultos, eles vão entender como que é essa dimensão bonita. A gente está se preparando para celebrar um evento salvífico. Então, ó, pais, é a catequese que a gente tem que levar para dentro de casa, ainda mais nesse período quaresmal, que certamente muitas paróquias ainda não conseguiram fazer o mínimo possível, né, de estar presente na vida das crianças. Pais, sejam presentes, catequizem seus filhos. Padre, sobre o tema e o lema da campanha da fraternidade deste ano, qual a mensagem, qual a reflexão que fica para todos nós cristãos? Então, é importante, né, a gente pensar assim, olha, a campanha da fraternidade, em todos os anos, nos ajuda a refletir sobre questões limites, né, porque aquilo que a humanidade enfrenta e que precisa de uma conversão empática, né, de todo mundo. E este ano, a campanha traz um tema que é interessantíssimo, fraternidade e diálogo. Né? A gente parar para poder perceber que, de fato, a gente precisa dialogar uns com os outros. Nós, enquanto irmãos, né, enquanto fraternidade, porque a campanha da fraternidade esse ano é ecumênica, a gente precisa entender que nós precisamos dialogar. Nós, irmãos e irmãs de diferentes denominações, nós precisamos dialogar.
Então, buscar fazer com que o lema aponta para a gente, olha, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele faz uma unidade. Então, que cada um entenda de verdade que é preciso diálogo. A gente tem que aprender a dialogar, a expor argumentos, a escutar, para a gente encontrar um caminho, né, de salvação neste tempo quaresmal. A campanha da fraternidade é muito oportuna, né, que seja muito bem vivida por todos nós. Que esse diálogo, então, esteja presente em todos os nossos lares neste tempo, não só nesse tempo quaresmal, mas todos os dias de nossas vidas, né, Padre? Muito obrigada mais uma vez pela participação. Bom dia para o senhor. Por nada, Síria. Bom dia. E o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para você rever esta edição, entre lá no nosso site. Nós estaremos de volta amanhã às 8h30. Uma excelente terça-feira para você. Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.